A TV, as redes sociais, os canais de vídeos na internet são ferramentas que ajudam na divulgação de informações, como, por exemplo, o Ciência Interativa, que é uma proposta da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em parceria com a UERN-TV, que passa na televisão e também no canal no YouTube. Utilizamos o Instagram como forma de impulsionar as publicações da UERN-TV, mas outras pessoas também utilizam esse meio como forma de divulgação. O conteúdo público pode ser acessado em qualquer lugar do mundo, o que possibilitou uma interação maior e gerou uma nova profissão: digitais influencers, que mostra sua vida, suas conquistas, seu sucesso e as suas quedas. A rede social funciona como um espelho, com pontos positivos e negativos. Narciso, o herói da mitologia grega, se apaixonou pelo seu próprio reflexo no rio e acabou se afogando. Vamos ver então como esse culto ao eu pode influenciar na vida dos digitais e dos seguidores. Imagem, conteúdo, beleza, propaganda, dinheiro, fama e sucesso. Mas qual será o segredo de tudo isso? Como influenciar a opinião de milhares de pessoas através de um conteúdo virtual? Com a evolução da internet e a mudança na forma como as pessoas consomem as informações, a figura do digital influencer surgiu. A internet ela possibilitou com certeza esse leque de opções, inclusive de novas profissões como digital influencer, né? E aí é engraçado porque assim, muitos são pessoas anônimas que começaram fazendo um trabalho ali de postagens, do dia a dia mesmo dele, e aí acabou de certa forma o quê? Passando por realidades que muitas vezes ele nem imaginava, como vender, como para se preocupar com a imagem, se preocupar também com a parte de cuidados, de conteúdo. Então, assim, acaba de certa forma ele pensando, aquela pessoa que era anônima, tem uma vida mais reservada, abrindo as portas de sua casa, mostrando coisas do dia a dia dele, que muitas vezes as pessoas quando vê ele na rua ou então em outro lugar, ela começa a querer opinar: olha, eu vi isso, conheço fulano. Então, isso às vezes até assusta um pouco, né, ele. Blogueiros, youtubers e digitais influencers. Como será a vida dessas pessoas que ganham dinheiro postando fotos e vídeos nas redes sociais, seja Facebook, Instagram ou até mesmo no YouTube? A blogueira Cadidia Nascimento, aqui de Mossoró, no Rio Grande do Norte, vai contar um pouco pra gente de como começou a sua carreira através das redes sociais. Cadidia, com quantos anos mais ou menos você começou a postar fotos e vídeos na internet? Então, fotos pessoais, né? Há muito tempo eu sempre gostei muito de mostrar o que eu estou usando, o que eu estou vestindo, mas a ideia do Cá Entre Elas mesmo surgiu em 2012, exatamente por isso. As minhas amigas diziam: você sempre posta. Eu sempre fui de inventar muito, tipo assim, eu criava roupas minhas, assim. Então eu comecei dando essas dicas pequenas, assim, eu comprava os produtos, eu comprava uma bolsa, comprava uma calça, vestia um look, postava no Instagram e aí ia comentando, ia falando. Eu sempre tive muita curiosidade sobre essa coisa de moda, de maquiagem, todo esse universo feminino. E aí a coisa foi crescendo e realmente hoje o Instagram virou um trabalho para mim. Para ser considerado um influenciador, basta ser autêntico, se conectar com seguidores e criar um conteúdo que chame a atenção das marcas e dos anunciantes. Eu acho que foi há uns 3 anos atrás, assim, começou devagar, não cheguei em 1 milhão ainda, né? A gente chegou, eu lembro que a minha maior felicidade foi quando eu cheguei nos 5 mil seguidores, né? Que para mim já era um número altíssimo, que eu já estava um tempo, já não é fácil, a gente sabe que não é fácil conseguir. Então, quando você chega assim, 5 mil seguidores, você já acha o máximo, e aí você fica querendo crescer, né? Chegando 10 e tal. E, assim, no início demorou um pouco, aí eu comecei a me soltar mais, a aparecer mais, e realmente quando surge a oportunidade de parcerias, você começa a ser mais vista, até por outras lojas ou por outras pessoas também. E aí a coisa começou a crescer e nesses 6 anos agora, né? O Whindersson Nunes e Camila Coutinho influenciam milhões de seguidores. O rap ele canta como se você tivesse acabado de sair do dentista, assim, com anestesia ainda na cara. É mais ou menos assim, ó. A audiência do conteúdo é grande e é isso que importa no meio mercadológico. A gente tem que estar sempre ali perto deles. Também o lado comercial, a venda, porque muitas vezes eles não têm noção de vendas. E aí, justamente, é esse trabalho que vem para auxiliar tanto eles, como também a gente que faz parte, de estar também fazendo essa ponte com as empresas, para que elas também tenham resultado. A evolução do digital influencer tem acontecido muito rápido.
A maioria dos grandes influenciadores hoje começaram com posts e vídeos apenas como hobby. A Aline Linhares, por exemplo, é uma digital influencer que começou através de um site há 14 anos. Me refiro muito à TV, que é onde eu trabalho, em rádio, que é uma coisa que eu amo fazer, e blogueira desde 2005. Que eu comecei a fazer o blog, vi que era uma alternativa para quem não tinha, vamos dizer assim, acessos às plataformas que existiam antigamente, que era jornal impresso e outras como revista também. Então, eu vi aquilo ali uma oportunidade. Então, comecei a fazer e há 14 anos eu estou com o meu site no ar, era blog, virou site. Tenho tentado trabalhar, né, várias outras coisas relacionadas às mídias digitais, às plataformas digitais, com o que eu aprendi na universidade e com o que a gente aprende no dia a dia, lendo, estudando, pesquisando, fazendo pós-graduações. Então, estudar sempre, né, seja para qualquer conteúdo que você for formar, porque as pessoas querem conteúdo, né? Apesar de terem curiosidade sobre os bastidores, sobre o dia a dia, mas ter o conteúdo útil. Investir em um digital influencer para fazer publicidade na própria marca tem sido a alternativa utilizada por muitos empreendedores. Os influenciadores digitais possuem seguidores com perfis parecidos e que compartilham do mesmo interesse. É uma coisa fundamental a questão de interações. Não adianta você ter 200 mil seguidores e quando você vai ver só tem 100 e poucas curtidas. E mal as pessoas comentam, mal as pessoas interagem. Então aí tem alguma coisa aí que não está legal. Ou não sei se é o conteúdo ou são aquelas pessoas que também saem comprando seguidores para mostrar número, para mostrar que tem essa quantidade de seguidores. Mas assim, hoje o que é relevante, que eu bato sempre nessa tecla, é o marketing de conteúdo. Tem que ter um bom conteúdo para você conseguir realmente ter números relevantes para que ele possa ser apresentado. Influência significa ter a atenção das pessoas, e isso gera poder. Mas como as pessoas normais, que mostram seu cotidiano e interesses, lidam com a atenção dos consumidores de seus conteúdos? Quais as influências no cérebro e na dependência dessa atenção? Existe muito essa necessidade, infelizmente uma necessidade irreal, e que os jovens não estão se preparando para lidar com as dificuldades, com as durezas da vida. E aí as consequências, proporcionalmente também, não são muito boas. O corpo reage. O corpo reage, com toda certeza. Desde a questão de insônias, a questões de irritabilidade, a problemas no aprendizado, o desenvolvimento na própria questão de crítica, de ver o mundo de uma outra forma. Hoje nós temos muito acesso às informações. As informações, elas são muito mais fugazes, muito mais passageiras. As pessoas não vão a fundo naquela informação. Estamos perdendo o poder da reflexão. Porque no próximo bloco você vai conferir uma entrevista sobre digitais influências. E se você quer se tornar um, não perca essa oportunidade. Oi pessoal, meu nome é Pedro Carvalho, eu sou formado em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade Damásio de Jesus. Nos últimos anos, dei uma mudada de direção nos meus estudos e enveredei pelo campo das ciências sociais. Hoje sou mestrando, faço parte do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas da UERN. Orientado pelo professor doutor Ailton Siqueira, minha pesquisa é na obra de Zygmunt Bauman, o filósofo sociólogo polonês, que traz para nós a ideia de liquidez. Nossa pesquisa é se a possibilidade da esperança no mundo líquido, se através do panorama que ele traça na sociedade planetária em que estamos inseridos, é possível a existência da esperança, e para isso fazemos um recorte de algumas obras que nos pareceu principais, como Medo Líquido, Amor Líquido, Modernidade Líquida, Vida Líquida e Tempos Líquidos. Voltamos com o segundo bloco do Ciência Interativa e o assunto de hoje é digitais influências. E eu estou aqui com o professor, doutor em Comunicação e Semiótica, Heitor Rezende. E aí, Heitor, de onde surgiu essa ideia e essa vontade de pesquisar sobre esse mundo da internet?
Bom, antes de mais nada, quero agradecer pela oportunidade, né, de participar dessa conversa contigo. E eu acho que o meu interesse de pesquisar sobre o universo da internet surgiu desde o seu princípio, né? Desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade de acessar essa plataforma, sempre tive interesse de pesquisar e depois com cunho acadêmico, né? E se trata de um dos principais objetos que eu estudo, que eu investigo e trato em sala de aula com os meus estudantes. E assim, vamos falar agora um pouco sobre os digitais influencers. Quais são os impactos que eles causam na sociedade? Bom, os influenciadores digitais ou digitais influencers, eles hoje em dia têm um peso na opinião pública muito contundente, né? Pessoas comuns, né, assim como personalidades, hoje em dia têm a chance de se tornarem produtoras de conteúdo. Dessa forma, as pessoas têm hoje a chance de externar opiniões a respeito de política, moda, economia, jogos, cinema, qualquer tipo de assunto. Então é claro que hoje em dia eles têm um papel fundamental na formação da opinião pública e eles precisam ser considerados, hoje em dia precisam ser respeitados, por que não? Eu acho interessante que esses digitais influencers, eles têm uma confiança do público, né? E também têm uma credibilidade. Por quê? Como é que eles conseguem? Conseguir essa credibilidade é um desafio, né? Caso contrário, você ou eu começando uma comunidade virtual, né, nos tornando digitais influencers do dia para a noite, já teremos centenas de milhares de seguidores. Esse é um processo que vai começando passo a passo, né, e demanda muito esforço e muito trabalho. Essa credibilidade vem, primeiro, da paixão do assunto que vai ser tratado. Se você gosta, por exemplo, de jogos de videogame e se fundamenta com uma série de dados a respeito de jogos, de lançamentos, avaliação, né, de conteúdos, é claro que isso passa credibilidade. Se você tem interesse por política, se fundamenta também a respeito do assunto, né, busca passar dados confiáveis, colocar sua opinião a respeito dessa temática, isso também confere credibilidade. Então, primeiro, é muito importante você se munir de fontes para falar a respeito de um assunto, usar de muito carisma, né, ter uma relação tênue com os internautas e tentar promover uma ligação com eles que não seja apenas linear, né, o autor da informação para os seus seguidores. Tem que funcionar como se fosse um circuito, permitir também com que os seguidores conversem contigo, externem suas opiniões, ou seja, se gostaram ou não do vídeo, se gostaram ou não da publicação. É importante considerar as opiniões dos seguidores e sempre tentar melhorar para passar cada vez mais credibilidade. Como você é professor em publicidade e propaganda, eu quero tirar uma dúvida. Existe uma relação entre a publicidade e propaganda e os digitais influencers? Sim, existe cada vez mais uma relação tênue entre a publicidade e propaganda e os digitais influencers, né? Agências de publicidade, anunciantes de pequeno, médio, grande porte, hoje em dia sentem interesse de contar com a mão de obra dessas personalidades da internet para recomendar seus produtos, serviços, marcas para diversos internautas que se sentem motivados a consumir as ofertas passadas por os influenciadores, né? Então, hoje em dia, a publicidade e propaganda investe sim nos influenciadores digitais e as próprias plataformas utilizadas por esses influenciadores geram acordos comerciais para expor anúncios. Então, o Google, o YouTube, o próprio Facebook, o Instagram, eles possuem parcerias comerciais com esses influenciadores, direcionando publicidade e pagando comissões. Então, é um negócio que está sendo explorado pelo mercado publicitário e que está gerando uma série de benefícios para os influenciadores com uma grande quantidade de seguidores, fãs na internet. Assim, e se eu quiser ser digital influencer, existe alguma estratégia? Olha, é possível seguir alguns passos, né? Mas a gente não pode deixar ou descartar a possibilidade de você contar também muito com a sorte, né? De um vídeo, por exemplo, viralizar. Mas há um passo a passo que pode ser seguido para você criar um conteúdo interessante, relevante, que possa ser viralizado na internet, chamando a atenção de muitos internautas. O primeiro passo é escolher uma plataforma do seu interesse. E essa plataforma, ela oferece políticas para você atuar nela. Então, o primeiro passo nessa estratégia é ler as políticas para você utilizar uma plataforma de mídia digital. Então, quais são as regras para você usar a comunidade?
né? Sempre respeitando essas regras. Posteriormente, você tem que escolher um assunto do qual você seja apaixonado. A partir do momento que você é apaixonado por um assunto, você já confere credibilidade, mostra entusiasmo para os internautas e isso agrada muito os usuários da internet. Próximo passo, né, é você criar um cronograma das publicações que você vai realizar. Estabeleça dias da semana que você vai publicar um conteúdo, seja um vídeo, né, por exemplo, no YouTube, ou um determinado momento do dia em que você vai fazer uma divulgação de vídeo nos stories, por exemplo, do Instagram, ou publicação de fotos. Sempre mantenha o conteúdo atualizado, interaja muito respondendo os comentários dos internautas, né, dos seus seguidores e principalmente crie o que nós chamamos no mercado publicitário de metadados, hashtags, compartilhamentos, links para você conseguir, de certa forma, estimular os seguidores a viralizarem o conteúdo que você produziu para outras redes de contatos deles, né? Então, essas são algumas dicas que são muito importantes para, de certa forma, ter sucesso aí como influenciador digital. Eu acho que eu vou desistir de comunicação e você é um digital influencer, viu? Brincadeira, gente. Mas o Ciência Interativo vai ficando por aqui. E se você quiser assistir essas e outras edições, basta acessar youtube.com/URNTV. Até mais! Até mais!